Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos analisar um dos filmes mais polêmicos aqui dos últimos dias, onde se afirma que a energia e a internet vai acabar. O que será que vai acontecer com o mundo se nós ficarmos sem energia? Apenas sem energia. Será que nós vamos colapsar? Eu digo para você que tanto sem energia quanto sem internet, o mundo ele vira um caos. Principalmente que as maiores empresas do mundo estão vinculadas à bolsa de valores. E uma vez que fica sem internet, né, tudo vai para zero, né? Nossa sociedade, ela é construída em cima de uma tecnologia. E os bancos, eles não anotam no caderno o seu nome, com a sua conta bancária, quanto você tem, assim como faziam os escrivões no passado, mas sim tudo de forma digital. Então, uma vez que você fica sem internet, é como se você não tivesse conta no banco, como se você não tivesse trabalho, e aí o mundo acaba gerando um baita de um caos, tá? E também, né, sem energia eu não preciso nem falar nada, que nós iremos voltar para a Idade das Pedras, e em menos de 72 horas as pessoas estarão degolando umas às outras e já praticando cani, parará, pururu, balismo. Sem brincadeira. Sem brincadeira, tá? Pois bem, isso aqui é um filme, não se trata da realidade. Pessoalmente, eu acho que algo assim possa acontecer, mas vai demorar muito, tá? Principalmente porque o fator principal foi 2019, segundo indícios do calendário maia, segundo indícios do calendário dos hebreus, né? E excedendo o ano de 2019, né? A gente teria aí algumas décadas para frente. Pois bem, senhores, nós vamos falar sobre esse filme para você entender um pouco mais sobre o assunto. Só que antes de eu dar play nesse vídeo, deixa eu falar uma coisinha para você. As vagas para o conteúdo premium estão abertas. Se você deseja desatar essas amarras do sistema, o que é a amarra do sistema? Você forma na faculdade e ganha um salário mínimo. Ou simplesmente você trabalha e o dinheiro nunca sobra, você não consegue fazer nada. Se você não colocar o dinheiro para trabalhar para você, dificilmente você vai conquistar alguma coisa. Então, o que eu ensino no conteúdo premium é toda a minha trajetória, tudo que eu fiz para eu chegar onde eu cheguei, tá? Lembrando vocês que eu não sou multimilionário, longe disso, mas eu sou uma pessoa extremamente bem de vida, uma qualidade financeira muito invejável. E tudo isso eu conquistei com muito suor e lágrimas. Se você quer ter esse conhecimento, participar dos nossos grupos, se você quer obter o meu contato pessoal, você vai conversar diretamente comigo, tá? E digo mais, são três anos de acesso ao conteúdo e de suporte pessoal. O que faz a diferença é o meu contato pessoal, tá? São 3 anos e isso não vai ficar para sempre. 3 anos de suporte é algo que eu vou estar tirando aí nas próximas turmas. Então, se você quer pegar agora em 2023 e ir até o mês 7 de 2026, vale muito a pena. O preço está extremamente acessível. E aí lá no nosso veículo de comunicação oficial, você vê o testemunho dos alunos. Só no mês de agora, mês 7 de 2023, nós tivemos 3 alunos que compraram o conteúdo premium há anos atrás, estão pedindo para poder renovar. Porque é um conteúdo que eu sempre estou atualizando periodicamente. Você participa dos grupos, principalmente grupos de investimento, para você aprender como fazer as coisas. A hora certa de você, por exemplo, comprar um Bitcoin, a hora certa de você comprar uma ação, a hora certa de você vender, a hora certa, quais ferramentas que você dispõe na internet para você fazer acontecer. Então tudo isso está na descrição. Não são mais 20 vagas, já foram preenchidas algumas vagas, então corre na descrição para você poder participar, tá bom? Pois bem, senhores, o que esse filme aqui está falando? Eu vou rodar o filme em partes para você poder entender. Olha só para vocês terem uma ideia. Olha isso! Olha só o que ele vai falar. Com muita atenção. Olha isso! Vai apagar. O que que... Escuta com muita atenção. Olha isso. Tudo vai apagar. O cara tá no telefone falando. Escuta com atenção que tudo vai apagar. Tudo vai apagar e nunca mais vai voltar. Tudo vai apagar e nunca mais vai voltar. Olha para você ver. Isso aqui tem a ver com plasma. Isso aqui tem a ver com uma erupção solar. Segundo dados oficiais da NASA, uma erupção solar tão forte que é capaz de atravessar o nosso planeta
E essa radiação ela é capaz de fritar tudo que é eletrônico, circuito, nos levando para a estaca zero, tá? Coincidentemente, é o mesmo fator que fizeram os grandes resets no mundo no passado, tá? Vamos continuar. O que vai apagar? O que está falando? Aí ele fala tudo. Aí ele pergunta o que vai apagar? Tudo vai apagar. Aí a ligação começa a falhar. Tá me ouvindo? Não. Aí começa a interferência magnética. Eu vou fazer uma pergunta para você. E depois que eu fizer essa pergunta, seus olhos vão se abrir. Vai dar um estalo na sua mente. Por que a cultura egípcia, a cultura maia, a cultura hindu, por que culturas tão avançadas tecnologicamente, você pega, por exemplo, Teotihuacan. Teotihuacan é uma civilização, uma cidade que foi construída em cima de uma montanha. E outra coisa, eles construíram em cima de um monolito de pedra. Eles não trouxeram pedra para ir construindo, eles pegaram uma grande rocha e dessa rocha foram lapidando ela e abaixando ela para construir a cidade. Então todas as casas fazem parte da mesma rocha. E uma rocha que ela é isolante, ela é isolante elétrica. A rocha, se você. Assim, a rocha, por natureza, já é uma isolante elétrica. Só que o plasma é um nível de eletricidade tão grande que qualquer coisa passa a ser condutora. E essa pedra em específico não é condutora nem com plasma. Aí os caras construíram uma cidade em cima dessa pedra, lapidaram ela bonitinha. Lapidaram ela bonitinha. E outra coisa, tudo simétrico. Os pesquisadores foram em Teotihuacan e constataram que aquilo ali só podia ser feito no laser mais potente que existiu naquela época. Aí eu faço uma pergunta para você. Maia, Inca, Teotihuacan, os egípcios, por que eles não usavam computadores? Por que eles não usavam celulares? Se eles dispunham de grandes tecnologias, por que eles não usavam os eletrônicos? Ah, mas naquela época não existia. Não, não era isso. É porque esses povos antigos viviam milênios. Os caras viviam mais de 1000 anos, assim como a Bíblia ensina. Inclusive, eu até derrubei os negócios aqui, tá? Assim como a Bíblia ensina, eles viviam milênios, tá? Então, por que eles fizeram isso? É porque, por causa. Deixa eu voltar aqui, tá tudo funcionando. É por causa do plasma. Então, os egípcios, eles criaram até mesmo portais dimensionais. Mas a tecnologia que esses caras empregam não é uma tecnologia de eletrônicos. Eles usaram tecnologia em pedras, em cristais. Eles não se envolveram com eletrônicos. Por quê? Porque eles sabem que tudo isso vai para o ralo. Agora, se você desenvolve algo em pedra, bem estruturado, o que acontece? Aquilo ali é preservado. Então, essa é a estrutura. Por isso que os povos antigos usavam muitas pedras. Pedras, cristais, de tudo para fazer os avanços tecnológicos, só que sem perder. Só um exemplo que a gente volta o vídeo. Você acha que o HD mais poderoso do mundo é um HD, é um SSD, é um pendrive, é um HDzinho comum, é um HDzinho de servidor? Sabe qual é o HD mais potente do mundo? O diamante. Dentro do diamante, utilizando uma tecnologia correta, você consegue armazenar 10 milhões de vezes mais do que o melhor SSD na Terra. 10 milhões de vezes mais. Então, o único diamante, inclusive no Superman fala muito disso. 10 milhões de vezes mais. O único diamante ele consegue armazenar essa informação. Então, povos antigos utilizavam estruturas parecendo milenares, como pedras, cristais, é porque eles sabiam que esse tipo de tecnologia que nós usamos hoje não dura. Não dura. Por isso que eles recorriam a outras tecnologias, tá bom? Vamos continuar o vídeo para você poder entender. Tá, parou de funcionar. Agora não tem mais celular, tá? Ó, parou. O que o cara fez? Ele fez um download dos recursos da civilização mais importantes. E esse pendrive ele chupetou numa carcaça para proteger. Tá vendo? Ó? Aí tudo tá parando de funcionar. E você percebe que não é um grande apagão. Pum, apagão. Não. A energia tá piscando. E por que a energia tá piscando e tá aquele barulho de curto-circuito? Por causa da interferência do plasma. Tá vendo? Ó?
Parou tudo, ó. E aí, basicamente, esse aqui é o filme, tá? Basicamente é o seguinte: a partir desse ponto, no planeta Terra, não tem mais energia. E claro, sem energia não tem internet. Mas sem energia, adivinha os senhores, os postos de gasolina utilizam energia elétrica para bombear a gasolina para cima. Sem energia, não teria gasolina. Os carros hoje são todos eletrônicos. Você pode ter um Uno Mille que ele é eletrônico. A não ser que você tenha uma Rural da década de 60, década de 70, que é um dos últimos carros mecanizados. Mas a grande maioria dos carros ele é eletrônico. Então tudo que é eletrônico para de funcionar. Carro da Tesla, tudo para de funcionar. Fica uma carcaça imóvel, sem utilidade nenhuma, tá? E aí, ó, todo mundo, ó, os carros apagando a luz aos poucos, ó, lá, ó. Ó, olha só. Imagina você estar no meio de uma avenida, de um viaduto, e todos os carros pararem de funcionar. Não tem como você chamar o guincho, porque o guincho também não vai funcionar. Não tem como você chamar a polícia, porque os carros da polícia não vão funcionar. Você acha que algum policial, quando acabar a luz, você acha que ele vai continuar trabalhando? Ele vai correr para a família dele. A partir do momento que acabou a luz na cidade, os carros pararam de funcionar, os policiais vão todos deserdar. Eu faria o mesmo, por quê? Você está trabalhando. Aí acabou a luz. Todos os carros pararam de funcionar. Você vai fazer o quê, meu irmão? Vai estar uma confusão na cidade. Você vai correr para sua família para proteger a sua família. Só que o cara vai estar, ele vai estar preparado até os dentes, né? Então você imagina. Aí essas pessoas que estão aqui, essas pessoas elas são todas necessitadas do sistema. Então não tem água em reserva no carro. Os caras não tem nada. Então todo mundo despreparado. Aí, às vezes o cara tá a 60, 70 quilômetros de distância da sua casa. E mesmo assim a sua casa não vai ter mais utilidade. E aí, aí você imagina a confusão que vai ser isso aí na hora. Você tem que buscar o seu filho na escola. Que grande confusão que vai ser. E o pior de tudo é que mais nada vai estar funcionando. Aí a comida no supermercado vai pro ralo. As pessoas vão recorrer umas às outras. Os caras vai virar um Mad Max. Quando eu falo recorrer umas às outras, ó, é isso aqui. Ó, parou de funcionar, meu irmão. O que está acontecendo? E ninguém sabe de nada. Por quê? Porque o sistema sempre vai querer ocultar a verdade de você. Aí começa o quê? Começa os aviões a caírem do céu. E aí, meu irmão, aí vai ser um verdadeiro chabum. Quantos aviões que não estão voando no momento? Uns 18 mil no Brasil? Pois é. Olha lá, ó. Avião caindo. Ó, tudo parou de funcionar. O avião caindo. Ó, o avião desgovernado. Meu, isso aqui é surreal. Aí, ó, olha só. O mundo inteiro ficou sem luz, ó. O mundo inteiro ficou sem luz. Aí, eu vou dizer uma coisa pra você antes de eu prosseguir. Sabe quem vai sobreviver nessa história? Quem tem isso aqui, ok? Quem planta, porque a plantação não precisa de eletricidade. Quem está isolado, porque é extremamente importante você viver de forma isolada. Se você vive numa cidade com 1 milhão de habitantes, você está competindo com 1 milhão de pessoas. Se você vive numa cidade com 10 mil habitantes, você está competindo contra 10 mil pessoas. Aí você tira aquela velharada, aquela galera com problemas, você vai estar competindo com um terço dessa população. Agora, se você vive mais isolado, no campo, você não vai competir com milhares e milhões de pessoas. Se precisar competir, vai ser com centenas de pessoas. A probabilidade de você sobreviver é muito grande. E outra coisa, quem mora no campo sempre está produzindo alguma coisa. Por exemplo, meus vizinhos, quando eu falo vizinhos, eles não estão perto de mim, né? Você tem que pegar o carro e andar alguns minutos para chegar nos caras aí, uns longos minutos. Os cara plantam, um tem criação de ovelha, o outro tem criação de não sei o quê. Os caras eles são sempre produtores de alguma coisa. Mas eles não produzem para vender, eles produzem para o lazer. Eu mesmo estou produzindo. Só que eu produzo para minha família, não vou produzir para outras pessoas.
Né? Eu poderia vender? Poderia, mas eu não quero fazer isso. Eu não vou tirar o que eu faço para minha família e vou entregar para as pessoas. Senão eu vou ter que comprar no supermercado. Então, basicamente, a galera que mora na roça, eles são quase que autossuficientes. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma estrutura, né, de sobrevivência muito melhor do que você teria se você tivesse que tivesse que morar na cidade. Em menos de 2 horas, o esgoto ia parar de funcionar. Você ia apertar a descarga e a água só ia subir. Por quê? Porque é um sistema eletrônico que faz com que o acionamento das bombas funcione. E se você não está funcionando, o que vai acontecer? A água que chega na sua casa é um acionamento eletrônico que faz com que as bombas funcionem e mande água para sua casa. Sem energia elétrica não vai ter água. Então você vai ter só de água restante que está na sua caixa d'água, que é por gravidade. E aí, meu irmão, vou começar a onda de furtos, de tudo que você pode imaginar. Quando as pessoas perceberem que não existe mais lei, não existe mais punição, os seres humanos já estão piores que animais, mais burros do que animais. Adivinha o que vai acontecer? É claro, eu não estou dizendo que vai acontecer agora. Isso vai acontecer, isso é óbvio. Até a NASA mesmo já disse que vai acontecer. Agora eu não acho que é agora, mas o pessoal vem falando aí que não é muito longe também. 15 anos depois do apagão. Aí 15 anos depois do apagão. O que vocês precisam entender é que as coisas eram diferentes. Nós usávamos eletricidade para tudo. E olha só, já a cidade já virou uma floresta. Para nossos computadores, telefones, até mesmo para cultivar alimento e bombear. Mas depois do apagão, nada funcionava. Nem É isso que eu falo. É que, ó, 15 anos depois, cadê as pessoas que moram aí? Não tem. Quando acontecer essa falta de energia, eu vou dizer pra você o seguinte: sabe o que vai acontecer? Não vai ter mais pessoas. No, no filme, você não vê uma pilha de corpos, mas vai ter uma pilha de corpos nas ruas. Vai ter, meu irmão. As pessoas estão totalmente dependentes do sistema num profundo estado que já é irreversível. E aí o que vai acontecer é o seguinte: quando as pessoas não conseguem, elas não sabem caçar, não sabem plantar, as pessoas não sabem fazer nada, não sabem procurar água. Como é que você faz pra procurar água? Se o mundo colapsou, você precisa de água, como é que você vai fazer para procurar água? Você não pode beber água do mar, a não ser que você faça um processo de limpeza tirando sal. Mas aí, meu irmão, você tá indo pra uma região que tá todo mundo pensando a mesma coisa. E aí você começa a ver que o ser humano não vai sobreviver a isso. De cada 1.000 pessoas, depois do apagão, se 15 sobreviver é muito. Isso sim, eu falo pra vocês nos primeiros 2, 3 anos. 15 anos então nem se fala. Então você não vai ter mais seres humanos na rua. Não vai ter mais seres humanos na rua. Só que você vai ter uma pilha de corpos, né? Isso aí é inevitável. Pelo menos os 2 primeiros anos, segundo, eu tenho uma história muito interessante. Eu não lembro se é dos índios Cherokees ou dos índios Navarro. Eu sei que é um dos dois índios. Existe uma história, tem um índio que ele é o History Keeper. O que é o History Keeper? Ele é um índio responsável por contar a história para a sua tribo. Ah, isso não é tão importante. É sim, porque aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E esse History Keeper, ele fala sobre o seguinte. Ele vai falando várias coisas interessantes aqui, mas a principal é que teve um momento no mundo que realmente veio uma grande explosão e tudo foi pro ralo. Ele chama a internet do passado de grande aranha de internet. Grandma Spider Web é o nome que ele dá em seu livro sobre o Grande Reset. Que ele fala que as pessoas se comunicavam pelos céus. Por exemplo, em regiões muito distantes, através de uma teia invisível que ficava no céu. A internet. E de repente, do mais sem mais sem menos, o mundo do zero, sem aviso prévio, ele foi pro zero. E aí o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas ali, naquele momento, elas começaram a colapsar. Começaram a colapsar, colapsar. E eles moravam na floresta. Então eles conseguiam ainda ter mais recursos que os seres humanos. Mas eles dizem que após os primeiros meses que tudo colapsou, era uma pilha tão grande, mas tão grande, de corpos nas cidades antigas,
que você não conseguia olhar. Era tantos bichos que você tinha que botar um pano no seu rosto e enxergar pela fresta do pano para você poder ir em algum lugar. Porque não tinha como. Era porque assim, milhares e milhões de pessoas morriam, não tinha ninguém para remover o corpo, dali começava a gerar bichos, insetos, não sei o quê, e eram milhares e milhões de pessoas. Então o começo é um grande caos, uma grande confusão, uma grande anarquia. Depois vem as consequências, e as consequências é essa. Aí eles viam essas pessoas, tudo, aquela pilha imensa, e tinha que usar um pano para poder chegar nos lugares, tá? Segundo a história desses caras. E eu imagino a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo motores de carros, nem turbinas de jatos, até mesmo as pilhas não funcionavam. Tudo se foi para sempre. Até as pilhas não funcionavam. Porque as pilhas, elas utilizam fiação. Muitas vezes, se você arrancar uma pilha e abrir ela, você vai ver que muitas vezes é um pedaço de bateria, um não sei o que, uma junta. Nem sempre a pilha é aquele fator de eletrólise antigo. As coisas mudaram muito, passaram a ser lítio. Aí lítio tem um tipo de. Sabe, a coisa mudou muito. Olha os caras falando. As pessoas passaram fome, doenças sem remédios, incêndios sem carros de bombeiros. Imagina, fome, doença. Os caras não têm como solução, tudo parou de funcionar. Tudo parou de funcionar. Aí eu falo, se você soubesse conhecimentos da terra, de plantas, se você tivesse conhecimento do que faz um corpo ficar extremamente saudável, como é que você lida com picada. Meu irmão, se você for picado por uma cobra, você vai no Instituto Butantan pegar antídoto, você tá ferrado, meu irmão, você tá ferrado. Tanto que você saiba, se você não começa a estudar essas coisas. Tá entendendo? Então as pessoas elas se tornaram tão inertes, tão dependentes do sistema, que elas vão lutar para proteger esse sistema. E quando esse sistema colapsar, porque vai colapsar, não tem uma civilização que não colapsou. Todas colapsaram. Todas. E todas por causa do plasma. Se não tem uma, e é sem aviso prévio. Meu irmão, a coisa vai ficar sinistra. E aí, aquelas pessoas que se prepararam e foram inteligentes e não negligentes, essas vão sobreviver por mais tempo. Mas ninguém vai estar preparado para o que há de vir. Por isso a importância de estabelecer uma comunidade, a importância de morar afastado, de você ser autossuficiente e você estar preparado para tudo. Para você tem que criar o seu próprio governo. Você lembra de The Walking Dead? Os caras lá, eles não, tipo assim, Walking Dead mostra os caras maldosos, né? Os caras eles pegaram uma fábrica, transformaram a fábrica num lugar para moradia, dali eles cultivam, dali eles fazem um monte de coisa. Aí o Walking Dead mostra como os caras malvados, né? Tipo assim, aí os caras que cultivaram tudo ali e transformaram aquele lugar numa região que eles conseguem prosperar ali, né? Pois vai ser mais ou menos esse nível. Você vai ter que criar o seu próprio governo ali. Os governos caíram. As milícias surgiram. E exatamente. Quando o governo cai, as milícias surgem. E o que é milícia? As pessoas que têm poder vão perceber que não tem punição para elas. Então os bandidos que estão. Bandido cheio de fuzil lá no Rio de Janeiro, vai descer tudo, meu irmão. E eles vão começar a comandar. O cara tem um fuzil na mão, tem umas 500 balas. O cara, basta uma bala por pessoa, ou até às vezes é só intimidação. Esse cara ele vai ser considerado como o mestre. E aí as pessoas mais malvadas, as pessoas mais perversas, são justamente as pessoas que estão preparadas para esse inferno. Por quê? Porque o cara mora num beco de uma favela, às vezes deixa de comer para usar droga e tá armado até os dentes. Enquanto que o pai de família, que é empresário, trabalha no escritório o dia inteiro, em cima de ar-condicionado, não consegue nem viver sem ar-condicionado, esse não vai estar preparado para a situação. Então as milícias vão surgir. E essas milícias vai gerar um caos. Os primeiros 2 anos sem energia, as pessoas, vai virar um Mad Max. As pessoas vão criar grupos, esses grupos vão atacar uns aos outros. Pra vocês terem ideia. Se você fosse esperto, saía da cidade. Olha só essa frase. Olha só, deixando bem claro para vocês, ó. Surgiram. Se você fosse esperto, saía da cidade. Se você fosse esperto, saía da cidade. Quantas vezes que eu não falei isso aqui? Quantas vezes que eu não falei isso aqui? Se não fosse, morreria lá.
Se não fosse, morreria lá. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu não tenho vergonha nenhuma aqui de expor os meus erros. Nenhuma, cara. Eu sou um cara, eu sou um ser humano, eu erro, assim como vocês. Não tenho vergonha nenhuma. Quando eu comprei a minha primeira fazenda, meu primeiro sítio, eu não tinha sabedoria das coisas que eu tenho hoje. Eu não tinha sabedoria. E aí, o que acontecia? A mais ou menos 70 metros de uma rua, tava a minha casa. Eu tinha um sítio e tal, né? Vamos chamar de sítio. E mais ou menos uma casa a 70 metros da rua, da rua. E isso já me preocupava um pouco, mesmo no lugar isolado, né? Mesmo no lugar isolado. E isso me preocupava um pouco. E eu não tinha recursos, né? Não tinha recursos como água nem nada. Pois bem, né? Com muito esforço, demorou muitos anos, eu vendi a propriedade. Pá, vendi a propriedade. Depois daquela confusão que eu tive, né? Eu recebi uns caras em casa que é pra fazer mochave, aí eu acabei vendendo aquela propriedade. Pois bem, aí eu fui lá e comprei uma outra propriedade, né? Comprei uma outra propriedade que também não tinha tantas coisas. Por quê? Uma propriedade que tem água, que tem tudo, ela é muito cara. Por exemplo, você vai pagar R$ 1 milhão, 800 mil reais, 600 mil no mínimo. Você vai precisar pagar muito caro. E na época eu tinha vendido a propriedade e falei, pô, vou comprar uma coisa condizente. Só que eu queria uma coisa isolada. Eu falei, eu não quero uma coisa próximo um do outro. E aí o que eu fiz? Eu escolhi uma região de montanhas e uma região isolada da galera. Isolada, isolada, isolada. E aí eu falei, vou fazer aqui, né? Todo mundo me chamou de doido, né? Pô, no meio das pedras, não sei o quê. Pois é, e é pedra mesmo, minha mão tá cheia de calo, eu tava mexendo na horta. Inclusive lá naquela outra rede, eu mostro o passo a passo das coisas que eu fiz. E aí eu fui lá, cara, construindo, desenvolvendo, fazendo acontecer no meio do mato. Tenho duas cachoeiras que ficam próximas. Assim, uma cachoeira fica mais ou menos a uma hora de. Uma hora devagar, uns 40 minutos andando mais rápido, tá? Uma hora de distância. Uma outra cachoeira fica umas 2 horas, mais ou menos, 2, 3 horas de distância. Tem uma nascente de água que fica mais ou menos aí uns 50 minutos de distância. Uma boa nascente. E tenho também um poço, um poço mais pequeno ali, né? Nada muito grande, que resolve. O poço não vai funcionar, né? A gente sabe disso. Mas, tipo assim, uma coisa que eu tô pensando em fazer nessa cachoeira é usar o carneiro hidráulico. O que que é carneiro hidráulico? Não precisa de tecnologia. A própria pressão da água fica batendo no pistão e isso fica empurrando a água para cima, né? Eu tô pensando seriamente em fazer isso para poder ter essa estrutura de água sem eletricidade. E carneiro hidráulico, velho, dura aí a vida inteira, né? Você vai utilizar, fazer um sistema bem feito e acabou. E eu vou dizer pra vocês, cara, tô fazendo toda a minha estrutura, inclusive captação de água de chuva, né? É uma coisa que eu tô planejando, fazendo tudo, estruturando tudo bem feito, sabe? Bem elaborado pra quê? Agora, vai acontecer o fim do mundo? Não. Eu, francamente, eu vou ser bem honesto pra vocês. O governo vai ser o último a cair. Pode ter certeza, meu irmão. As pessoas gostam de mordomias, as pessoas gostam de riqueza. O governo vai ser o último a cair. Mas o que eu digo pra vocês é o seguinte: o meu papel como pai e patriarca já foi feito, né? Como uma pessoa que busca o viés do conservador para o urorismo, né? Não posso nem falar essas palavras que hoje em dia é mais. Né? Eu fiz toda a infraestrutura. Agora, isso depende do contexto. Se acontecer daqui a um ano, se acontecer daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos eu vou estar mais preparado do que agora. Mas aí a gente vai trabalhando. E sempre fazendo as coisas. Mas o principal que eu fiz foi morar no campo. Ah, mas se você morasse na cidade, você ganha muito mais. Você. Meu irmão, mas a cidade. Vou ganhar mais pra quê? Me fala, numa situação como essa, eu vou fazer o que com dinheiro? Então a gente tem que nos prepararmos. Eu sou cético perante a realidade. Conhecendo a verdade como eu conheço, eu sou cético perante a realidade. Eu não vou dizer que o mundo vai acabar agora, porque eu não acredito nisso. Francamente, eu não acredito nisso. Agora, eu imagino que a coisa pode ser que demore, né? Mas, a NASA soltou uma nota esses dias para trás, falando que nós ficaríamos sem internet esse ano e que ficaria todo mundo sem internet. Isso é só apenas um aviso que para você ficar sem internet, você tem que ficar sem energia elétrica. Porque muita internet é fibra ótica. Então você tem que ficar sem energia elétrica. Foi uma mensagem psicografada que você poderia ficar sem energia. Eu acredito nisso? Não, mas
A gente se prepara pro pior. Eu torço pro melhor e me preparo pro pior, meu irmão. É isso que eu falo. Desde o ano 2000, os caras já estão intrigados com essa história de plasma, meu irmão. E quem fala isso é o governo, não sou eu. Né? Desde aquela época. Agora, eu acho que a coisa vai demorar. Se a coisa fosse acontecer agora, sem brincadeira, você veria o exército nas ruas. Por quê? Porque eles iriam se posicionar de tal maneira que antes da coisa acontecer, eles iriam ter certeza onde você está. Eles iriam fazer uma infraestrutura, fazer uma. Você ia ver tudo quanto é canto, cara. Você ia ver tudo quanto é canto. Os caras iam se movimentar de uma maneira assim, nunca antes vista. Não ia ter nem soldado no quartel. Por isso que eu falo pra vocês. Eu não acho que é agora. Eu acho que vai demorar mais tempo. Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, escute bem o que eu estou falando. As vagas são limitadas. São 3 anos de acesso ao suporte para ter o meu contato pessoal. Para aprender a desatar essas amarras do sistema. Estão aqui na descrição. Mas pode ser que no momento que você estiver acessando já tenha esgotado. Então confere lá, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.